E aí, Aline, boa noite. Tá me escutando? Tá me escutando bem? Já já ouviram pra câmera aqui, só tô ajustando o bagulho aqui. Boa noite, pessoal, boa noite, boa noite. Tô só ajustando aqui umas coisinhas e a gente já começa. Deixa eu ver agora aqui pra convidar. Convidar o convidado. Deixa eu achar aqui o bagulho. Aqui. Deve ter chegado uma, uma notificação pra você aí. Fala, Fernando. Me E escuta? aí, eu tô escutando. Tá me escutando Olha, bem? tô. Aqui tá tranquilo. Tá. E Aline, Daniela, alguém que esteja escutando aí, tá tudo ok aí? Deixa eu confirmar aqui que tá ok o áudio para a gente não perder a conversa. Tudo ok. A Aline confirmou aí. Pronto. Bora lá. Bora lá. Boa noite, Hugo. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. É, a ideia da live de hoje é trazer uma pessoa que já está nessa vibe aí de investimento há algum tempo, né? Para baseado no seu depoimento, na sua experiência, convencer outras pessoas que é o caminho, pelo menos, estudar o mercado financeiro para tomar melhores decisões, né? Então, para quem não me conhece, alguns seguidores de Hugo que estejam acompanhando a gente aí, meu nome é Fernando Constantino. Hoje minha principal atividade laboral, digamos assim, é fazer trades no mercado financeiro brasileiro. Também, que aí uma coisa traz a outra, também sou investidor, tenho também empresa, sou empresário, só que quem cuida mais dessa parte é minha esposa, já empresário desde 2010, 2011, por ali assim. No mercado financeiro estou desde 2016, um estagiário ainda. Para alguns é muito tempo, para mim isso é pouco tempo, né? Já deu para vivenciar algumas coisas, aprender um pouco, já consigo extrair dinheiro há uns 5 anos, pelo menos, do trade, né? Então, para quem não me conhece, esse sou eu aí, pai da Fernanda, pai do Arthur, esposo da Daniele. E, por falar nisso, o Hugo é outro que tem uma vaguinha garantida no céu, né? Que ele é casado com a irmã da minha esposa, então nós dois tem a vaguinha garantida no céu para aguentar essas duas aí. Aí, só Lugar apresenta aí, Hugo. Fala um pouquinho do que você faz hoje e uma apresentação breve sobre você aí. Vamos lá. Primeiro, boa noite para quem não me conhece. Meu nome é Hugo. Como o Fernando falou aí, nós temos algo em comum, né? Que nossas cônjuges aí são irmãs. Eu trabalho numa empresa de software, né? Já tem uns 13 anos, mais ou menos. E sou um pouco mais novo aí do que o Fernando no mercado financeiro, né? Eu entrei, eu acho que mais ou menos em 2017, 2018. Foi quando eu comecei a despertar mais para um investimento mais sustentável no longo prazo, né? Que antes o foco era outro, mais jovem, mais impulsivo, então eu acabei deixando muito tempo isso de lado. Basicamente é isso. Bacana, bacana. Não, não, ali no sofá aqui é confortável e aí a gente qualquer coisa dorme no sofá, né? É, então durmo aqui no escritório na minha cadeira mesmo que eu fico no ar-condicionado. Então bora lá.
É... Hugo, eu escrevi aqui algumas coisas, já te passei para você dar uma pensada melhor no que a gente ia falar aqui. E aí, assim, vamos começar aqui pela primeira, né? Que é o que motivou a começar a investir, qual o seu principal objetivo com essa carteira, né? O que foi que te deu start, assim, para eu preciso investir, Uhum. né? Eu preciso ir para a bolsa, eu preciso me desenvolver nessa parte. O que foi que te deu esse start para você estudar isso? Vamos lá. É tudo um processo, né? Nada ocorre da noite para o dia. Então, eu sempre fui um cara muito poupador, né? Nunca fui investidor, mas sempre poupava ali para chegar ao final do mês com o débito e o crédito ali, um compensando o outro, né? Sem exacerbar demais ali nos gastos. Então, era algo que eu sempre me preocupava, mas sempre ficava preso ali naquela poupança ali, talvez uma reserva de emergência ali que cobrisse 1 ou 2 meses, mas nada que tivesse sustentabilidade no longo prazo. Então, por muitos anos eu fiz isso, né? Acabei não entrando mais cedo nessa parte de investimentos, mas a grande virada de chave aconteceu quando, juntamente com minha esposa, a gente pensou em ter um filho. Então, quando a gente colocou na cabeça que, olha, não, agora chegou o momento, né? A gente já era casado há mais ou menos uns 7 anos, 6 para 7 anos. Para quem não sabe, a gente namora desde os 18, né? Então, essa parte de planejamento vai em todas as esferas. Viu? Então, demorou muito para casar, para ter esse planejamento também. Então, a gente acabou adiando para ter também essa segurança financeira maior, para não casar apenas pela impulsão ali de estar um relacionamento há muito tempo. Então, enquanto você é mais novo, a gente acaba adiando muito esse planejamento a longo prazo, né? A aposentadoria, nem pensava nisso, era muito mais ali os objetivos de médio e curto prazo, né? Uma viagem, trocar de carro, etc. Mas aí o que aconteceu? Acho que em 2017 para 2018, a gente fez uma viagem com os colegas nossos para os Estados Unidos. E aí foi bem na época do Halloween, né? E aí uma colega nossa que estava com a gente na viagem acabou mencionando, poxa, seria bacana se no próximo ano a gente viesse para a Black Friday, que é no mês seguinte após o Halloween, né? Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, bacana, é uma ideia boa, os preços lá já são bons, né, para alguns itens, então você ir numa Black Friday acaba sendo bem melhor. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, ainda na viagem, eu acabei combinando com o Denis, ó, acho que está na hora da gente pensar em ter um filho, né? A gente já era casado, como eu falei, há mais ou menos uns 7 anos. E aí seria uma ótima oportunidade aproveitar também a viagem para aproveitar essas compras ali, né? Que quem tem filho sabe que no início ali você acaba gastando um pouco mais ali para montar toda aquela estrutura, né? Quarto, berço, né? Roupas, etc. Então meio que a gente uniu o útil e o agradável. E aí, nesse tempo, Fernando, eu também me dei conta de que esse planejamento no longo prazo eu não tinha. Então, meu planejamento sempre foi ali para objetivos de, no máximo, médio prazo. E aí eu me dei conta que simplesmente eu não tinha um planejamento para um eventual filho que dependeria que quase que na exclusividade de mim e de Denise. Então, aí que a gente começou, né, a pensar um pouquinho mais no longo prazo, a ter um objetivo maior, a, por exemplo, numa aposentadoria você não depender do filho para lhe ajudar, para lhe sustentar, você tem uma aposentadoria um pouco mais satisfatória, né, para esse período de vida. Então, tudo isso combinou com a decisão da gente de ter um filho. E aí a gente acabou fazendo todo esse planejamento, né, principalmente eu, Denise, às vezes não se apega muito a isso, mas eu sou um cara que eu gosto muito de planejar, né, as minhas ações. Então, eu levei um tempo para casar, porque a gente estava planejando, eu queria ter uma condição melhor para poder juntar as escovas de dentes. Estratégia de família, então. Exatamente, exatamente. Porque Uhum. quando a gente começou a namorar, a gente era muito novo, né? Tinha acabado de entrar na faculdade. A gente se conheceu ali no ensino médio, mas né, a gente não chegou a namorar. Mas começamos o namoro bem no início da faculdade, da minha faculdade, né? Que eu entrei na faculdade primeiro que ela. Então, acabou que a gente não tinha uma estrutura para simplesmente, olha, vamos casar porque se gosta e quer, não dá. Então, vamos planejar, vamos
comprar as coisas, vamos se planejar um pouquinho, para você ter uma ideia, todos os eletrodomésticos aqui eu comprei com garantia estendida, porque eu não sabia exatamente a data que isso ia acontecer, então eu me planejei, aí quando a gente efetivamente decidiu casar, a gente já tinha tudo pronto, a gente só não tinha os móveis, porque a gente queríamos planejado, então dependia do apartamento que a gente fosse comprar, mas todo o restante, a gente já tinha tudo, geladeira, fogão, micro-ondas e tal. E aí, esse meu, vamos dizer assim, essa minha vocação, né, para ser um bom poupador, de não gostar de ter dívidas, me ajudou muito de virar essa chave e dizer, não, agora eu preciso não mais poupar, mas sim investir. Só que aí, mesmo depois virando a chave, eu ainda levei um tempo para executar realmente aquela ação. Porque eu fiquei muito tempo procurando, pô, eu preciso de um curso, eu tenho que me preparar, vou Sair da inércia leva esse tempinho mesmo. Exatamente. Aí, só que o mindset virou, mas na prática eu não virei um investidor quando eu decidi ter um filho. E aí eu procurei, não, eu vou procurar um curso, eu quero um curso presencial, aí às vezes encontrava um curso que não era bem a vocação que eu queria, era mais vocacionado para o day trade, eu queria algo a longo prazo. Então eu levei muito tempo para poder realmente tomar essa decisão. E foi uma escadinha, né? Eu tinha poupança ali para uma reserva de emergência curta, ali de 1 ou 2 meses, que eu não me preocupava muito com o futuro. Depois eu fui para a renda fixa, que aí eu já pensando um pouquinho ali no médio prazo, continuando buscando curso ali, só que eu trabalho com uma pessoa, né, do meu trabalho, que ele também é um consultor financeiro. Eu aprendi muita coisa com ele, né? O nome dele é Paulo, não sei se ele está aqui na live, mas ele me ajudou muito aí nesse início de, pô, a gente não precisa fazer um curso, tirar um certificado, fazer algo muito burocrático para simplesmente começar a investir. Hoje a gente tem plataformas aí que estão na palma da mão da gente, ó, Paulo deu um olho aí, que você tem corretagem gratuita, você tem contas gratuitas, você não paga taxa. Então, hoje em dia, facilidade muito maior com o advindo aí dos bancos digitais de começar nessa linha de investimento. Seja com qualquer tipo de item, né? Seja um fundo, seja uma ação, seja tesouro. Então, você tem uma gama de serviços aí, de produtos à sua disposição, que você simplesmente pode começar a qualquer hora. Não precisa ter toda essa... Eu levei um tempo para isso ainda, entendeu? Então, acabou que Então, isso... o período que você começou ali na renda fixa foi em que ano? Olha, acho que na renda fixa ali foi mais ou menos 2017, 2018, que foi exatamente quando a gente decidiu ter um filho, então eu já era um poupador, tinha poupança, então eu fiz uma pequena conversão, né? Ainda muito conservador, mas saí da poupança para a renda fixa, até porque tem uma rentabilidade, né, bem melhor do que a poupança. Eu acabei indo para a renda fixa. E depois, aí sim, conversando com o Paulo, com outras pessoas que eu tinha mais proximidade, cara, por que não ação? Por que eu estou esperando fazer um curso para aprender? Tem tanta coisa aí no YouTube, né? Então, sites, enfim, comunidades voltadas para quem quer estudar na área. E aí, mais ou menos ali 2018 para 2019 foi onde efetivamente eu entrei nesse planejamento aí de longo prazo. E aí, não mais só investindo, né, em fundos imobiliários ali, ou tesouro, mas já partindo para ação também. Mais ou menos em 2019, que foi o ano que minha filha nasceu, né? Ela nasceu em setembro, e eu lembro que um fato curioso é que eu estava no hospital, Denise estava, né, nesse período ali, né, tinha acabado de nascer, tinha alguns dias ali no hospital que ela fez cesárea, enfim, e eu estava no hospital, não estava trabalhando, estava com tempo livre ali, ocioso, né, só esperando a alta. Foi onde eu comprei minha primeira ação. Justamente porque eu estava esperando ter esse curso, aí não tinha tempo, você sabe melhor do que eu que o mercado tem um horário ali dentro vai das 10 até as 16, 17 horas. E aí, nesse período, o trabalho sempre atropelava esse item, né? De efetivamente fazer essa compra, enfim. Executar. Aí eu executei realmente na maternidade. Eu estava no hospital esperando, rapaz, eu vou comprar minha primeira ação agora, porque eu não tenho o que fazer, eu vou estudar aqui, vou ver aqui quais são as empresas, os critérios que eu comecei a definir ali meio que aleatoriamente. Já E aí a gente vai falar sobre eu isso. comprei a minha primeira ação, eu estava... Qual foi ela?
Ficou mudo aí. Voltou? Voltou. Pronto. Então, só finalizando, comprei minhas primeiras ações na maternidade, esperando minha esposa ter alta. Não, escutei. E quais foram elas? As Olha, primeirinhas? na época eu comprei TOTOS, né? Porque eu trabalho na TOTOS, então é uma empresa que vale a pena ter na carteira. Eu Conhece lembro, bem, né? eu lembro da VEG, que VEG é queridinha, né? Também ali. É. E tem Uhum. uma outra, hoje eu tenho até vergonha de falar, mas na época eu achava que seria a Amazon brasileira, né? Eu apostava muito, cara, essa empresa aqui está fazendo um trabalho, CDs aqui em vez de lojas, que é a Magazine Luiza, né? Então, Ah, a Magazine. quem não tem Magazine Luiza na carteira, né? Pois é, pois é. Então, eu comprei até na época, acho que foi 2019, ela ainda estava em ascensão, né? Então, ainda rendeu muito bem para mim, eu continuei acreditando na empresa. Hoje eu já não invisto mais em varejo, depois a gente fala dessas opções aqui. Uhum. Foi uma empresa que eu apostava muito, porque eu acreditava, não, essa empresa ela é bem disruptiva, ela está fazendo algo que ninguém faz, né, que é transformar cada loja dela num CD, num ponto de entrega, de retirada. Então eu achei realmente que seria uma empresa que alçaria voos altos aí, mas não deu certo. É. Assim, eu quero abrir só um parênteses, que eu não falei no começo. É assim, eu decidi chamar o Hugo para essa live porque a gente teve algo nesses últimos anos aí, a gente teve uns 3, 4 encontros, né? Férias aqui, ele foi uma vez para São Luís com a esposa dele, e toda vez que eu me encontrava com ele, isso assim, a primeira vez que eu vim de uma pessoa, né, que eu me encontrei com ele, aí ele falou que investia e tal, e aí toda vez, depois dessa conversa, toda vez que eu encontrava com ele, eu perguntava, e aí, Hugo, ainda está investindo? Estou firme e forte. Então, assim, todas as vezes que eu vi que a gente se encontrava, eu perguntava, e aí, tá lá, firme e forte. Então, assim, só abrindo parênteses, eu resolvi chamar o Hugo, que assim, é a pessoa mais próxima que tem essa disciplina de investimento, né? Então, assim, por isso que eu decidi trazer ele para ele servir de inspiração para vocês, tá? Exatamente. Então, beleza. É assim, então começou 2019, 18 com renda fixa, Isso. mais ou menos 2019 você começou a fazer esses aportes, né? Exatamente. E aí esse próximo item é justamente sobre os aportes. Como é que você faz esses aportes? É mensal, nas quedas? Como é que se define o valor do aporte? É um percentual do salário ou é um valor fixo? Vamos lá. Desde que eu comecei, sempre foi mensal, certo? Foram aportes mensais. E eu não me preocupava muito com essa questão de se está na queda, se é o preço bom, se é o preço ruim, porque na minha concepção, e até tem alguns estudos que falam isso, a cotação ela sempre acompanha o lucro. Então, se você investe numa empresa boa e ela, ano após ano, ela continua dando lucro, aumentando o lucro, a tendência é que essa cotação ela vá acompanhando, né? Hum. Então, grandes empresas hoje, olhar 10, 20 anos atrás, a própria VEG que a gente falou, Itaú, o Banco do Bradesco, todas elas cresceram muito nos últimos anos e vêm acompanhando a lucratividade da empresa. Então eu nunca me preocupei, Fernando, com essa questão de se é o momento certo para comprar, não. Eu ia lá e comprava. No início, eu ainda comprava assim, fracionado durante o mês. Então, como a agenda é um pouco corrida, né, eu pegava ali alguns minutinhos ali durante o dia, em hora do almoço, algum intervalo, para dar uma olhada ali no mercado, estava aprendendo muito ainda, então às vezes eu comprava dia 5, dia 10, dia 15, não tinha uma data certa. Assim como também no início eu não tinha definido, e aí foi um dos erros aí da minha jornada, que é não definir um valor. Quando você tá fazendo nesses aportes com regularidade, uma das coisas que para mim funcionou muito bem foi chegar nesse denominador que, olha, eu vou investir numa determinada data do mês, não vou olhar a cotação, se está alto ou se está baixo, e é um percentual. Hoje é um percentual, né? Hoje eu trabalho na TOTS na área comercial, então parte da nossa remuneração é variável, né? Então tem meses que são muito bons, tem meses que são ruins, tem meses que são mais ou menos. Então a primeira coisa foi definir um percentual sobre os rendimentos. Então hoje eu tenho uma âncora aqui que é em torno de 20%, não menos do que isso. Então, o dinheiro caiu na conta, pagou as dívidas, que é o que depois a gente fala sobre isso com mais profundidade, mas fez as obrigações mensais, 20% para investimento. E aí sim,
A partir do momento que você tira dívidas ou alguma despesa fixa, o restante, sim, aí você colocaria para... 20% do que sobra. Oi? 20% do que sobra. Na verdade, uma das coisas que eu ia até botar daqui para a gente falar no futuro é a questão de dívida, né? Então, é importante não ter dívida, isso ajuda muito nos aportes, mas a ideia tem alguns custos fixos mensal, que você não tem como você vai, mensalidade de escola de criança, condomínio, etc. Então, o investimento, para mim, é como se fosse uma dívida, só que eu pago para mim mesmo. Sim. Então, independente do que acontecer, olha, eu tenho algumas obrigações mensais que são fixas e eu tenho meus investimentos. Isso é inalterável. Então, todo o restante, vou planejar uma viagem, quero trocar de carro, quero comprar uma roupa, quero sair para jantar, qualquer coisa vem após as obrigações e os 20% de investimento. Eu acho importante você saber viver um pouco abaixo do que você ganha para que aquele valor você consiga dar um destino para um futuro, né? Uma troca de apartamento ou a própria aposentadoria. Uhum. O sobre dívida, eu escutei uma vez, esses dias aí, a pessoa falando o seguinte: você não pode querer ser um investidor se você está cheio de dívida. Primeiro você foca, porque assim, aquelas dívidas pesadas, né? Às vezes a dívida de um financiamento de casa, de um carro que é controlado ali, tá ok, mas às vezes você está tão endividado, mas tão endividado que o dinheiro não sobe, então assim, às vezes você quer virar um investidor para pagar essas dívidas, mas não vai funcionar desse jeito, né? Então, assim, são aquelas dívidas, quando você fala dívidas, são aquelas dívidas controladas. Então, não adianta, se você não tem sobra do teu salário, você querer se tornar um investidor. Tem que ter a sobra para você fazer isso e ter a disciplina. E aí, aquele negócio. O Hugo bota 20%, mas começa com Isso, 1%. Você isso. que não, O importante é você que não começou ainda, começa com 1, com 2, com 3, começa com R$ 50, você ganha R$ 10.000, começa com R$ 100. Bota o pezinho lá que o hábito já vai começando a mudar, né, Hugo? exatamente. Eu até falei com um colega meu, um grande amigo meu, que também é cliente que eu atendo, que ele estava me perguntando justamente isso. Rapaz, eu preciso entrar nessa parte de investimento e tal. E aí eu fui muito transparente. Rapaz, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é, você tem dívida? Acabe com suas dívidas. Por quê? O juro do banco jamais vai ser igual ao juro de qualquer rendimento. Então você vai pagar muito mais, né, do que qualquer rendimento ou ganho na bolsa que você venha ter. O juro do banco é muito alto. Hoje mesmo eu estava no rádio indo para o trabalho e eu vi um caso de um ouvinte que ligou para a rádio falando, reclamando do Nubank, porque ele tinha uma dívida no Nubank que era de R$ 2.000. Passou um tempo, ele não especificou quanto, mas foram alguns meses e virou 7.000. Então, olha os juros que tem aí de 2 para 7.000. Isso é mais do dobro. É. Então, quando você tem alguma dívida, ele, além de destruir o seu patrimônio, ele acaba sendo prioridade quando você vai definir, olha, recebi meu salário, meu prolabore, seja o que for, eu tenho uma dívida para pagar ou tenho investimento para fazer. A dívida sempre vai vir primeiro. Então, seu investimento, se você tem dívida, você acaba negligenciando, né, aportando menos ou até mesmo adiando essa possibilidade. Então, a ideia, como o Paulo falou aí, é se pagar primeiro e viver com o que sobra. Então, a ideia é que você consiga reduzir drasticamente as dívidas. Assim, eu abro um parênteses aí que assim, você não precisa necessariamente se tornar um investidor logo investindo. Se você não tem a grana ainda, começa a acompanhar algum conteúdo, começa a assistir alguns vídeos, começa a entender. Quando chegar o momento que você tiver condições, tiver sobra do caixa, aí você começa a fazer a aplicação. Aí você já tem um certo conhecimento. Também. Eu não botei aqui, mas só para perguntar, nesse processo, desde que você começou, você chegou a fazer algum curso ou não? Você seguiu Não. pegando conteúdo gratuito, a ajuda do Paulo aí? É mais o contato com quem já é da área, né? Como você mencionou aí, o Paulo me ajudou muito, eu troco muita ideia com você também com relação a isso, nas vezes que a gente se encontra. Mas, basicamente, eu não vou dizer que sou um autodidata, porque a gente tem muita coisa para aprender ainda. Mas tudo que eu fiz a título de investimento foi acompanhando essas comunidades. Tem um site que eu gosto muito, que é para quem pensa em investimento a longo prazo, né, o famoso buy and hold aí, que é o abaster.com. Não sei se eu já cheguei a conversar com você sobre ele. Mas é uma Não é muito antigo esse daí. pronto. Ele é uma comunidade muito voltada para quem, primeiro,
quer aprender, né? Assim, o foco lá é o estudo, é você tomar suas próprias decisões e não aquela carteira recomendada da corretora que você tem. Então, cada um tem seu objetivo e a ideia é que você encontre o seu. Uma outra filosofia desse site é justamente essa cultura do buy and hold, né? O pessoal costuma brincar lá que é muito pior do que você estar numa empresa ruim, né? Estar posicionado numa empresa ruim, é você sair de uma empresa boa. Então, às vezes você tem uma oportunidade ali que a empresa está estagnada, mas tem lucros consistentes, está crescendo. Que é o que a pessoa sem experiência faz, né? Você tem lá, você tem velho, por exemplo, eu tenho um Prio na carteira que está me dando quase 1000%, e eu tinha via varejo negativo. Aí tem gente que zera Prio E fica com e segura via cara, varejo. Aí Prio continua subindo e via varejo continua caindo. Aí, assim, a conta não fecha. Então, assim, isso eu aprendi dos 3, 4 anos para cá. Eu tenho 7 anos na Bolsa e, assim, eu aprendi isso não tem muito tempo, não. Que tem gente que faz Se você isso, né? for olhar o número de investidores, uma das maiores empresas que tem o maior número de investidores é a Oi. A Oi tem recuperação judicial, tem rolo com o governo, já pediu recuperação várias vezes, uma atrás da outra. E tem muito mais investidor do que, por exemplo, a VEC, que a gente vem falando aqui, que é uma das queridinhas da Bolsa, empresa completamente redonda, e o pessoal prefere aquele, na esperança daquele famoso turnaround, né? De você apostar ali, aquilo virar e você ficar rico da noite para o dia ou tomar uma tacada grande, enfim. Esse tipo de sonho, né? De falso sonho, isso acaba atrapalhando os investidores aqui no Brasil, que a gente já tem uma cultura que não é muito fomentada ali na educação financeira, né? Então, a gente não vê isso nas escolas, a gente não vê isso nas universidades. Então, assim, a educação financeira é muito negligenciada no Brasil e nosso público aqui acaba entrando muito nessa de eu vou aqui ficar rico da noite pro dia, bolsa é um cassino, então eu vou apostar para ver se aquela roleta gira e me dá uma sorte e eu fico rico aqui. Então, não é bem assim, né? Então, para você ter uma consistência, realmente tem que ter tempo. Eu aconselho todo mundo a ter uma calculadora de juro composto aqui no celular, em algum lugar, que quando você faz essa conta, cara, aí é fantástico, mas leva tempo. E falando aí de juros compostos, tu acompanhou esse processo, tu acompanhou a rentabilidade dessa tua carteira? Acompanho. Eu tenho, na verdade, assim, até pelo advindo da tecnologia, eu ainda não consegui concentrar tudo numa única corretora, né? Então, quando eu falo de ações e FIIs e renda fixa aqui no Brasil, eu tenho uma corretora, mas, por exemplo, eu invisto em moeda também, eu compro dólar, aí infelizmente não consegui juntar ainda em uma só, dólar em outra. Eu tenho investimento em ações americanas também, que já é uma corretora americana, tudo que eu não consegui ainda centralizar numa só. Então, a rentabilidade acaba sendo variada porque são locais diferentes, né? Mas aí eu acho que tem uma média ali, eu estava fazendo uma conta, que deve girar ali em torno de 14, 15% ao ano. Justo porque todas as empresas que eu escolho para investir são empresas que têm que seguir alguns critérios, né? Tem que estar na bolsa há mais de 10 anos, tem que ter lucros, no mínimo, nos últimos 5 ou 10 anos também. Então, tem que ter lucros consistentes, tem que ter uma dívida equilibrada. Então, quando você escolhe uma carteira com umas empresas um pouco mais redondas, né? E aí você pensa no longo prazo, então você acaba tendo um retorno muito maior, né? Nessa tua conta aí, tu colocou os juros sobre capital, dividendos, É só a rentabilidade. só a valorização. Só a rentabilidade. Porque justamente dividendo hoje, para mim, né, juros sobre capital, enfim, tudo que a gente acaba recebendo aí, hoje não é o meu foco. Certo? Eu acabo recebendo, né, eu até acompanho isso de uma forma muito mais superficial. Né? Eu comparo com o seguinte, no início, esses dividendos aí eu pagava um café. Hoje já dá para pagar uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de internet. Então, assim, ele vai crescendo e esse é meu termômetro. Olha, o que é que eu consigo pagar com os dividendos que eu recebo num mês? Então, essa bola vai crescendo, mas não é o meu foco hoje. Né? Meu foco hoje é muito mais umas ações de empresas que tenham toda essa estrutura que eu mencionei, né? Assim, já está na bolsa há muito tempo, tem um histórico bom para você analisar, de ter lucro, isso é importante, empresa que não dá prejuízo, isso é muito bom. E aí eu invisto muito nessa
nesses critérios, né? Tinha até pegando aqui um gancho, Fernando, tem alguém que perguntou aqui, eu não vi, perguntou do BB, da Vale, né, se eu Foi invisto. ali. Eu tenho um critério que é o seguinte, olha, tudo que tem participação do governo, para mim não dá. Então, assim, Vale, já foi o caso, mas Petro, acho que perguntou ali também, Banco do Brasil, todas essas, ela acaba sofrendo algum tipo de influência do governo. Então a empresa vai muito bem, toda redonda ali, numa canetada de um eventual presidente, alguma coisa nesse sentido, pode levar a empresa à falência. Né? Você vê a Petrobras mesmo, ela teve um período de muita queda, depois mudou a gestão aqui no Brasil, ela passou a dar lucro, né? Teve altos índices, e aí vem um outro presidente que pode manter aquilo ali ou não. Então, para mim, teve participação ali, foi sociedade de economia mista ou pública, ela não entra na minha carteira não, por esses critérios. É assim, assim como o Bitcoin que a gente está de fora e eu vou ficar de fora não penso em entrar em Bitcoin tão cedo. Eu tenho Petro, tenho Vale, só que desde que teve a mudança de governo, não tive coragem de aumentar, de aportar mais. Vale não entra nessa daí, né? Apesar de estarem tentando botar algum E, tipo de influência ali, né? Mas eu tenho o Banco do Brasil e tenho o Petro, posições pequenas. Hoje, por exemplo, só o que eu recebi de dividendo em 2022 já foi maior do que o meu preço de investimento. Ou seja, o valor que eu paguei de Petrobras, eu já recebi de volta em dividendos. entendi. Né? Só que aí a gente não sabe, a qualquer momento pode vir alguma coisa aí, como você falou, e BBB é o banco que mais dá retorno Exatamente. de todos os bancões. Só Exatamente. que assim, é igual o Bitcoin, quem está dentro surfa, quem está fora assiste, é o que eu penso. Né? Quem está dentro surfa, que é o que eu já comprei de bebê está lá, deixa lá. O que eu comprei de Petro, já comprei e deixa lá. Mas eu não aumento mais posição ali por enquanto, né? Não vou me expor mais. Petro é eternamente barata. Se for comparar com os pares internacionais, as grandes do mundo, ela é a mais barata de todas, sempre foi, né? E eu escutei até essa semana no Morning Call falando que quem surfou Petro BBAS foi gringo, porque pessoa física, os brasileiros, fundos, essas coisas estavam de fora, e gringo que não se importa muito com política está surfando aí a onda, né? Isso, isso. E a Aline está perguntando, você tem empresa de energia, Hugo, na carteira? Ela Começa, entra nos teus critérios? entra. Uma das coisas que eu não separo, Fernando, é assim, olha, determinado segmento tem que diversificar, se eu tenho indústria, eu tenho que ter, por exemplo, companhias de energia ou empresas de serviço, saúde. O único critério que eu passei a adotar é que eu não invisto em empresas de varejo, só. O resto, assim, eu não tento diversificar por setor. Se a empresa é boa, independente qual setor é, ela vai ser boa se o segmento está bom ou não. Então, varejo é um segmento que eu não invisto, assim como empresa pública, né? Mas aí independe do segmento. Mas o varejo, eu estava vendo uma vez uma entrevista do Barsi, que ele diz o seguinte: olha, não quebrou, mas vai quebrar. Se você olhar os grandes varejistas do Brasil, pegar ali nos anos 90, início dos anos 2000, o MASP lá em São Paulo, as empresas, as lojas brasileiras, né, que a gente tinha várias lojas, a próprias americanas, no último caso recente aqui. Mesbla. Então, assim, todas essas passaram por um período conturbado que ou estão numa fase muito ruim hoje ou simplesmente já quebraram em algum momento da vida. Então, hoje, você já teve oportunidade de ir nos Estados Unidos, mas você sabe que lá o juro é muito mais baixo e lá não tem alguns artifícios que o consumo no Brasil tem, que é essa compra parcelada em 10, 12, 18 vezes. Então, a inflação no Brasil é muito mais alta, né? Muito mais difícil de controlar. E aí você compra um fogão hoje, divide em 12 vezes, para o varejista, daqui a um ano, esse fogão não é o mesmo preço. Então, é muito difícil, é um segmento muito arriscado de você manter essa sustentabilidade. Justamente porque o hábito de consumo aqui no Brasil, que é esses parcelamentos sem juros nenhum, passar cartão, inadimplência. Então, assim, tudo isso leva
há uma dificuldade no setor que a gente enxerga nessas grandes empresas. Todas elas ou estão mal das pernas, ou estão passando por um período difícil, ou simplesmente já quebraram. Então, varejo não é minha praia. Eu não investiria em empresas de varejo. Eu tenho Magazine Luiza ainda, porque eu comprei lá no início, ficou lá, e eu meio que Mas deixo não tem aquela novos aportes, coisa né? só para me lembrar. Olha, não faça mais besteira, tá aqui, ó. Já fez merda. Então é bem por aí. Aí assim, só complementando ali de Aline, né, o Júnior Bravo Tratores aí falou, empresa de energia é legal, pois é um produto que não tem como não ser consumido, né? Pois é, assim, o setor elétrico normalmente é um setor de proteção, né? Quando tem muitos ativos caindo, normalmente eles estão posicionados na elétrica, ele vai ter uma certa estabilidade, né? Não, praticamente não tem crise. O grande risco do setor elétrico é canetada, Isso. como aconteceu no governo Dilma, que eu não lembro exatamente qual foi a canetada, mas teve um período no governo Dilma, não sei se foi no primeiro ou se foi no segundo mandato, que ela deu uma canetada, acho que foi no começo do segundo mandato, se não me engano. E ela deu uma canetada e as elétricas desabaram, né? Então, pode acontecer, entendeu? Então, assim, aí apesar de ter uma certa estabilidade, mas como afeta o bolso dos mais pobres, pode sofrer alguma canetada de uma hora para outra, né? Exatamente. Então, assim, tem alguns segmentos que são um pouco mais complexos, mas tem empresas muito boas, né? Energia é um deles. Eu vi alguém aqui comentando de empresas que prestam serviço também, né? De saneamento, enfim. O que eu sempre digo é o seguinte, né? O pessoal está perguntando aí se recomenda. Eu não gosto muito de usar essa palavra de recomendar ou não, né? Eu acho interessante quem tem interesse de investir numa empresa analisar alguns critérios, né? Isso vale para qualquer segmento. Que é, por exemplo, se essa empresa está na bolsa, há quanto tempo ela já está na bolsa, né? Vamos lembrar do caso aqui da IRBR, né? Que a Uhum. IRBR falsificou ali os demonstrativos, entrou como queridinha da bolsa, estava há pouco tempo, né, na bolsa de valores, então todo mundo achava que seria a nova VEG, e aí descobriu-se que havia uma fraude interna, a ação despencou, nunca mais se recuperou, muita gente perdeu dinheiro nisso. Então, Opa, é nóis. opa, IRBR eu escapei. Eu acho que eu comprei um ali para me lembrar do nome depois, que eu esqueci, para estudar, enfim, e não escapei dessa. Mas assim, o histórico dela na bolsa é muito importante, porque aí você consegue ver, ó, essa empresa está na bolsa há 10 anos. Desses 10 anos, quantos anos ela deu lucro? É algo intermitente, tem ano que dá, tem ano que não dá, é uma coisa que está mais estabilizada e vem crescendo. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, né? Histórico e lucratividade. Outro ponto que eu acho importante para mim é se a empresa tem dívida. Porque ela pode estar bem redonda, mas se ela tiver uma dívida alta, assim, uma ação errada ali do CEO da empresa pode quebrar a empresa do dia para a noite, mesmo ela tendo um histórico muito bom. Então, muito tempo de bolsa, lucro constante e dívida equilibrada, eu acho que esses três pilares aí, elas dão um bom norte para você escolher uma empresa para fazer seu investimento. Aí você só se lasca se realmente tiver uma fraude naquele balanço ali, né? Isso Por exemplo, é mais difícil. pode... tá, tá mudo. Eu acho que ficou mudo. Voltou Vai, agora? pode falar. Complementei que se for no longo prazo, até essas fraudes são mais difíceis de acontecer, né? Porque você forjar um ano, coisa é uma coisa, você forjar 10, 15 é bem diferente, né? Então, eu não sei Exatamente. o histórico disso na nossa bolsa. É, exatamente. É assim, agora faz só um resumo, assim, Hugo, só um resumão rápido. O que você olha na empresa de forma resumida agora? Hoje, o que eu olho, assim, dentro desses três pilares, né, de histórico, tem que ter pelo menos 10 anos de bolsa, tem que ter lucros consistentes e tem que ter uma dívida equilibrada. Então, esses três aqui, eu olho para todas as empresas. Então, o restante é muito particular do setor. Por exemplo, é uma empresa que tem participação do governo ou pode ter uma influência aí por uma canetada, porque é uma concessionária e presta serviço, enfim. Então, alguns itens variam de empresa para empresa, mas esses três são inerentes a qualquer um. Então, o que eu olho são esses três: é tempo de bolsa, dívida equilibrada e lucro consistente, né? Isso é importante.
Tá, bacana. Bora aqui para a próxima. Aline, eu já tive, só respondendo aqui, Aline, eu já tive Sanepar, que eu acho que Sanepar que você está falando. Eu já tive, eu não lembro se eu tenho um pouquinho dela. Ela subiu bastante com esse negócio da PEC, do saneamento básico. E agora eu não sei como é que ela tá, se ela subiu bem, se não subiu, mas eu gostava dela, assim. Mas ela ficou um tempão travada, assim, andar, assim, o Barsi, que é uma referência aí para muita gente, né? Uhum. Ele gosta, assim, de empresas que fica parada, boas empresas, né? Ou empresas que ele consegue estudar bem, e ver que ela tá, ou tem proximidade com o pessoal e consegue ver os resultados, é assim, ele começa a comprar, e ela fica andando de lado muito tempo, que um caso bem emblemático dele, que eu lembro agora, foi o Unipar, né? Que ela ficou muito tempo andando de lado, baratinha, baratinha, ele enchendo o carrinho por muitos anos. E aí, de repente, a bicha, pum, disparou e hoje está na faixa de R$ 70, R$ 60, uma coisa assim. Ele comprou muito na casa dos 5, dos 10. Só que, assim, é importante falar o seguinte, né, Hugo, que, assim, muita gente usa o exemplo do Barsi, mas são 25 anos, sei lá, de bolsa, entendeu? Então, assim, Muito tempo. o dinheiro dele não se origina. Eu não lembro, eu nunca assisti um documentário completo dele, e eu não sei a origem do dinheiro dele, né? Mas, assim, com certeza não foi algo retroalimentado da bolsa, né? Ele não começou. Então, assim, deve ter sido de alguma coisa que ele começou a aportar e foi aumentando aquilo ali, a bola de neve, e assim, o Hugo que eu investo todo mês, então, nas mesmas empresas, se não perde fundamento e tal, ele pode estar comprando uma empresa hoje a R$ 5, e aí ele passa 1 ano, 2 anos, 3 anos comprando ela, e de repente ela faz uma operação lá, se junta com outra empresa, faz um grande negócio e ela dispara, e aí que vem uma grande porrada na carteira, né? E Exatamente. assim, falando disso, Hugo, eu não botei aqui, mas hoje você tem, que é um grande erro meu, mas você tem, sua carteira é balanceada, você tipo assim, eu tenho 5%, eu tenho 10 ativos e cada um tem 10%. Sim, Você olha, você faz esse olha. balanceamento? E até eu dou uma dica para quem quiser fazer isso também. O site que eu falei, Fernando, que eu acompanho, que é o Basta, ele tem uma planilha eletrônica deles, que é justamente para facilitar para quem quer ter esse controle. Eu consigo separar lá, por exemplo, eu tenho ações, eu tenho dólar, eu tenho estoques, né, que são as ações lá nos Estados Unidos, os REITs, que são os fundos imobiliários americanos também. Então, para cada grupo desse, eu consigo determinar quais são as empresas que eu quero e o percentual de cada empresa que eu desejo ter. Então essa planilha, ela já diz para mim todos os meses em qual empresa e qual tipo de ativo eu devo aportar. Então se eu disse lá que eu quero ter 25% da minha carteira do meu patrimônio nos Estados Unidos. 12,5 stocks, 12,5 REITs. Então, essa planilha, ela já gera para mim, olha, esse mês você tem que aportar em estoques e tem que aportar nessas empresas aqui, porque no mês passado você já aportou. Então, esse giro desse patrimônio, qual eu vou aportar agora, a própria planilha já mostra para mim. Então, é bem interessante isso. Aí eu separo que tipo de ativo, quais são os ativos, né, quais são as empresas em cada grupo de ativo e o percentual de cada um deles. Aí, eu acho que isso é importante para qualquer um que queira ter um É. investimento aí de longo prazo. E assim, até hoje eu não aprendi ainda, porque eu nunca fiz esse controle, né? Uhum. Então, para mim, um grande case na minha carteira, o case mais emblemático para mim foi IRDM, né? IRDM é um fundo imobiliário, né? Misto ele é fundo de fundos, e tem outros ativos também dentro dele, e, e ele pagava assim, ele fazia a subscrição, ele negociava tipo a R$ 110, R$ 115, ele fazia subscrição a 108, então sempre tinha um ganho muito grande, né? E toda a subscrição participava e pegava. E aí, assim, foi minha maior posição na carteira, e ele fez alguns negócios muito ruins, e ele saiu de
110, 108, foi para 70, 60, eu acho que chegou perto de 50 e pouco. Perdi uma grana nele, e justamente por não fazer o balanceamento. Se eu tivesse feito o balanceamento, eu não teria perdido o dinheiro que eu perdi em RDM. Ele sempre foi um fundo muito bom, mas tomou algumas decisões erradas. Com juros altos, ele acabou deixando de receber alguns. Não sei se foi crise, crase, eu não lembro. Eu sei que teve um prejuízo e grande e que ele até hoje ainda não conseguiu se recuperar, né? E justamente por não ter esse balanceamento. Pois Aí eu é. digo, por que que eu não tive esse balanceamento? Porque como eu sempre fui muito ansioso, como eu estou o dia inteiro na bolsa, eu não quis ficar olhando preço médio, para não me gerar ansiedade de querer zerar minhas operações, né? Então, assim, eu disse, não, vou só botando, não quero saber. Vendo o que E dá. assim, aí hoje minha carteira é uma bagunça, entendeu? Então, assim, para quem vai começar hoje, eu recomendo justamente fazer como está falando, que é você ter esse balanceamento. E o que é esse balanceamento? Dá um exemplo um pouco mais prático, né? Imagina que você tem lá 10 ações na sua carteira, cada uma é um percentual de 10% da sua carteira, né? Você comprou lá 100 mil reais, você comprou 10 mil reais de cada ativo lá que você tem. Então, quando esse ativo vai e começa a valer só ele lá, você comprou 10 mil reais, ele passa a ser 20 mil reais, quando você joga na planilha, ele vai ter mais de 10% na sua carteira, né? Então, você vai ter que vender uma parte daquela sua posição para você fazer o ajuste. Ou você vende para ajustar e ficar tudo equilibrado, ou você compra os outros para equilibrar. E pelo que o está falando, é justamente o que essa planilha faz. Ele vai te dizer, ó, o melhor momento para aportar é esse, aquele, e assim vai. Ou o contrário, você tem um ativo que você comprou 10 mil e ele caiu, o valor que você colocou nele caiu para 8, para 7. E aí, na hora de fazer o aporte, fala, ó, você precisa rebalancear isso aqui. Então, você tem que comprar mais 3 mil reais desse ativo para ele voltar para os 10%. Só que assim, como está todo mundo se balançando ali, aí um vai estar 11, um vai dar 12, outro vai estar 8, vai estar 7. Então, você ter uma planilha acompanhando isso é interessante. É a forma correta para se começar. Quem não começou e vai começar a fazer investimento, é bom começar fazendo esse controle Porque certinho. depois, para arrumar a casa, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, se você já Eu começa, desisti. você Eu desisti. fica bacana. E essa planilha que eu uso, ela justamente, além de controlar esse meu balanceamento, né, esse risco de você ter uma posição muito alta nessa carteira, não, em algum ativo dessa carteira, ela acaba te ajudando a se livrar desse risco. Né? Então, por exemplo, eu tenho empresas muito boas, mais uma vez citando aqui a VEG, que já faz meses que eu não invisto na VEG. É porque ela ficou ruim? Não, continua muito boa, né? E assim, se fosse um momento, mas só que ela tem uma posição na minha carteira que ela já destoa dos demais. E como eu tenho outros ativos que eu também gosto de investir, né? Dólar, stocks, REITs, etc. É, nesse giro, eu estou em outro momento para fazer os aportes. Então, uma outra dica que eu dou também para quem está investindo, às vezes você pega lá, eu ganho, você dá um exemplo aqui, 10 mil por mês. Vou aplicar 20%, 2 mil reais. Eu sugiro você pegar esses 2 mil e colocar num ativo só. Eu vou colocar só na ação, só em estoques, etc. Porque aí o que é que acontece? Se você fraciona muito esse dinheiro, para quem está começando agora, que já não é um valor muito alto, você fracionando, para você ver essa bola de neve crescer, vai demorar muito mais. Que aí você vai colocar 100 reais em uma, 100 reais em outra. Então, eu sempre costumo o seguinte, olha, chegou o dia do aporte mensal, 20%, um ativo, acabou. Fecha a corretora, esqueça o mercado, porque aí vem notícia que diz, a tal empresa está ruim, tal empresa as ações caíram, saiu uma notícia ruim, mudou o CEO da empresa, a cotação caiu, está na hora de vender. Toda semana essas corretoras têm essas carteiras recomendadas, mandando você vender umas e comprar outras. Então, assim, eu tento me abster disso, não fico abrindo corretora todo dia para estar acompanhando cotação de ação, né? Porque meu investimento é a longo prazo, né? Não é como o que você faz, Fernando, que é o acompanhamento dia a dia, né? Os gráficos, day trade, então já é uma outra operação. Então eu tento, naquele mês, fiz meus apostas, cara, eu esqueço. Mês que vem, aí eu olho de novo, a planilha vai me ajudar, vai me dizer qual ativo dentro daquele objetivo que eu tracei, que chegou aquele momento de fazer o investimento. Então, é mensal. Abre uma vez, fechou, só mês que vem agora. Tá.
Beleza. Eu ia perguntar, mas só que a gente já falou também que está aqui, é sobre os dividendos, se você se preocupa com isso, ou o que importa mais é a qualidade, né? E a expectativa de entregar o crescimento, você já respondeu nessa conversa que você já falou. E hoje, quais são os mercados que você tem dinheiro lá investido, né? Entre renda fixa, renda variável, moedas, criptomoedas, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, você tem dinheiro por onde aí? Quais são É os ativos? basicamente Brasil e Estados Unidos, né? Então no Brasil eu tenho a própria renda fixa, né, para investimentos ali de curto prazo, médio prazo, ações, fundos imobiliários, que eu acho bacana também a gente diversificar aqui. E fora do Brasil, eu invisto nas ações americanas, né, na SP 500. Então tem alguns ativos lá, bem, que eu acho bastante interessante você tirar um pouquinho aqui do risco Brasil e jogar para um país de uma economia um pouco mais forte, como os Estados Unidos. Ah, Eu, e invi- um pouco você está de sacanagem com os Estados é, Unidos, eu fui muito bonzinho com o Brasil, né? né? Assim, É. então, você pegar o caso da. Eu acho que saiu. Eu vi recentemente uma postagem em uma das páginas que eu sei que eu acho que a Apple ela é maior do que a bolsa brasileira inteira. Então, assim o porte lá, o volume de ações, a cultura do mercado financeiro lá é muito mais forte, então é muito mais consolidado. Eu acho importante a gente diversificar lá também. Então, eu tenho estoques. Às vezes, o giro financeiro diário de uma ação dessa é o giro da Bolsa Brasileira completo. Ou seja, só o que se movimenta de dinheiro em um dia na Apple, por exemplo, às vezes é muito maior do que o dinheiro que se movimenta em todas as ações do Brasil, da Bolsa Brasileira como um todo, né? Exato. Aí eu invisto em REITs também, né, que são os fundos imobiliários americanos, então eu tenho uma parte investido lá. E tudo isso, assim, você fala, Bolsa Americana, corretora, rapaz, tem corretoras 100% em português. Qual No é a meu caso, corretora que você hoje opera, Hugo? eu estou com a Charles Schwab, Ah, que na só. verdade eu tinha antes a TD Ameritrade, né, porque quando eu comecei a investir lá fora, não tinha esse advento aqui de aplicativos, né, de bancos, fintechs aqui no Brasil, com possibilidade de investimento no exterior. Hoje já tem, a própria Inter faz isso, né, tem um home broker lá. Eu tenho uns dólarzinho pelo Inter. Na época que eu fiz não tinha, então é 100% possível você aqui no Brasil, não precisa ir para lá, você escolher uma corretora americana também, se não quiser uma corretora brasileira. Na época eu fiz a TD Ameritrade, mas a TD ela foi comprada pela Charles Schwab, né? Eu acho que tem mais ou menos um ano ou dois. Então acabou que meus ativos foram migrados todos para lá. Mas além disso, é dólar, né? Que eu não só por uma questão da moeda forte, mas eu gosto de viajar, né? Então, às vezes eu uso parte desse investimento para custear uma viagem ali para os Estados Unidos, que eu acho bem interessante também. Então, basicamente isso, né? Ações, Brasil e Estados Unidos e moeda. Eu não tenho criptomoedas ainda, né? Eu estou naquele lance que você falou ali, eu estou olhando de fora, surfando, é algo que eu não conheço muito bem ainda. Eu escuto muito mais golpes de criptomoedas do que investimentos a longo prazo, mas criptomoeda é uma realidade, né? Cresceu muito ali, mas no momento eu tô fora, né? Não desaconselho, mas é porque realmente falta de conhecimento, eu não me aprofundei ainda nas criptomoedas ainda. Eu, lem- eu lembro uma vez que você falou que dólar você comprava o papel. Ainda é assim ou você já está no No digital mesmo? digital, porque assim, mais uma vez, né? A tecnologia só vem para ajudar, porque a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2015, não existia a possibilidade de você ter uma conta digital, né, aqui do Brasil, né? A primeira vez que eu fui, eu voltei até com uma ideia de, na próxima viagem, ir num banco americano e abrir uma conta lá, para ficar fazendo remessa, né? Enfim, a ideia era essa. Só que eu acho que uma das últimas vezes que eu fui para os Estados Unidos, não sei se foi 2017 ou foi 2018, acho que foi a penúltima ou foi a última vez. Eu estava com 100% do dinheiro em espécie, né? Eu fui comprar, acho que foi uma pulseira para um relógio, uma besteira no shopping. E a bolsinha com dinheiro, que era 100% moeda, né? Não tinha cartão. Na época, a nossa presidente Dilma mudou a regra do IOF, né? Então aumentou muito. Uhum, O Travel Card já não valia a pena, cartão de crédito uhum. muito menos. Então eu levei 100% em espécie, fiz uma compra pequena, $5, 2, não lembro. E aí eu coloquei a bolsa com dinheiro em outro lugar que não era o habitual. Aí eu dei os primeiros
passos ali me afastando da loja. Cara, eu achei que eu tinha... Isso foi o segundo dia de viagem. Então, assim, eu fiquei da cor de um papel, achando que tinha perdido o dinheiro da viagem inteira, ia ter que entrar no cartão de crédito, coisa que quem me conhece sabe que eu sempre faço tudo bem planejado para não fugir ali, né? Para um E, cara organizado e planejado dar uma cagada dessa, o cara fica revoltado, né? só que eu voltei na loja ali desesperado, procurando. Quando eu fui ver, tava no bolso, só que no outro bolso. Aí eu disse para mim mesmo, cara, nem que eu pague um IOF mais caro, nunca mais eu faço uma viagem onde 100% do dinheiro vai estar em papel moeda. Então, começou com o BS2, né, uns anos atrás, hoje já tem a Avenue, já tem a Nômade. O Santander lançou agora também a conta global para você comprar dólar, o próprio Inter já tem. Então, assim, tem muitas opções e se você for olhar, sai mais barato do que o papel para você comprar dólar. Então, para quem quer investir, você comprar uma moeda, deixar numa conta, sem precisar estar com papel em casa ali, né, sujeito a sumir, arroba, etc. E no eventual viagem também você tem toda a segurança de estar com cartão. Qualquer problema, cancela o cartão, pede outro, enfim. Fica tudo mais fácil. Então hoje, eu acho que eu só tenho moeda só para assim, não viajar sem nada no bolso, entendeu? Mas assim, é bem, eu acho que é 10% ou menos de todo o meu ativo relacionado a dólar. A maioria tá em conta digital já. Ah. É, aqui a próxima. Sim, eu esqueci até de colocar aqui, mas nesse processo aí, se você tivesse, porra, não era, eu faria, tirando o Magazine Luiza, o que você faria de diferente hoje? Se fosse começar hoje a investir? Cara, a primeira coisa que eu digo hoje para quem me pergunta o que fazer para começar a investir. A primeira coisa é eliminar a dívida. Não pode ter dívida. Juro, financiamento, tem um ciclo vicioso aqui no Brasil que é muito comum de você ter no mínimo a parcela da casa e do carro. Então você faz um financiamento, quita o carro, já emenda com Você, outra e paga a diferença. você troca o carro não porque abusou, né? Mas porque tem que esperar terminar de pagar o financiamento, né? Exatamente, exatamente. Então, a primeira coisa é você livrar de dívida, né? Aí voltando a falar dessa planilha que eu uso, eu fiquei acompanhando os anos que eu tinha, porque eu fiz um financiamento do meu apartamento, né? Quando eu casei em 2013, e aí o planejamento era quitar essa dívida em até 5 anos, né? Mas aí eu fui conhecer os Estados Unidos, aí me ferrei, aí a prioridade mudou, enfim. Eu levei um pouco mais de tempo para quitar, mas quando eu comparo os anos de aportes, quando você tem dívida e quando você não tem dívida, é substancialmente maior. Então a primeira coisa para você ser um investidor, para você ser gente, é você não ter dívida. Então você tem que ter um fluxo ali de caixa, algo dentro do seu orçamento que permita que você viva com tranquilidade e com uma certa folga. Né? Lógico que eu não estou falando para quem é assalariado e tem 5 filhos, né? Aí tem que pensar no objetivo de ter mais renda. Mas se você já tem uma renda adequada com o seu vida, a ideia é que você tenha poucas dívidas ou quase nenhuma, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhuma dívida. E aí você consegue aumentar os aportes, e aí aquela calculadora dos juros compostos, ela começa a crescer de forma exponencial, e aí você já fica até mais contente em ver o resultado, né? É aquela coisa, os 5 primeiros R$ 1.000 é mais difícil, depois os 10, depois os 100 mil é muito difícil. Então, quando você vai quebrando essas barreiras, eu acho que tem aquela questão da satisfação, né? Olha, estou conseguindo, os investimentos estão E aumentando. isso leva um tempo. Eu comecei a ter essa satisfação, acho que depois de uns 5 anos só, talvez. Exatamente. Assim, vai dizer assim, porra, tá legal agora. Então, hoje eu já ganho de renda passiva mais do que o meu salário da época da Vale, né? Eu acho que bem mais, na verdade, né? Porque assim, eu penso só nos dividendos, eu esqueço do que está no Tesouro Selic, né? Que é pouco, mas é o que eu uso para fazer minhas operações, né? Que eu preciso de margem. Mas assim, você hoje em dia eu já olho só, tá ficando legal, ainda não tá top, mas tá ficando legal. Exatamente. Então, a primeira coisa seria realmente livrar as dívidas. Depois que você virar as dívidas, e ali entre ter dívida e ter uma reserva de emergência, os dois ali eu acho que são equiparados, certo? Então, você também precisa ter uma reserva de emergência, né? Ali com liquidez, pode ser uma poupança da vida, não importa qual, mas seja um produto de liquidez diária, se possível. Então, você ter ali alguns meses de salário, de rendimentos
para garantir qualquer perrengue que você venha passar é importante. Então, ter uma reserva financeira, não ter dívidas e estabelecer uma meta. O que é que você quer? Você quer uma aposentadoria? Você quer estar investindo para trocar um apartamento, né? Algo mais a longo prazo? Então, quando você tem meta, fica tudo mais fácil, porque aí você faz a conta ao contrário, né? Ah, eu quero me aposentar com 10 mil de salário, né? Não quero depender da nossa previdência, que talvez seja a maior pirâmide aqui do Brasil, mas é outro assunto. Quando você quer se aposentar com 10 mil, então você faz a conta, olha, quanto é que eu preciso investir todos os meses para que eu consiga aquele objetivo. Então, essa é a primeira coisa. Dívida, uma reserva financeira e planejamento. A partir de que você tem isso, aí fica tudo mais fácil. Tem pessoas que conseguem desenhar essa trilha, né, sozinhos, né? Tem gente que gosta de estudar, mas tem pessoas que não conseguem. Para essas, eu aconselho você a procurar um consultor financeiro, né? Ali fazendo uma analogia ali com a academia, eu vi um colega meu, um amigo meu falou que consultor financeiro é o personal trainer dos investimentos. Então, se você tem alguma dificuldade, não sabe para onde ir, quer fazer um planejamento e precisa de um norte ali para você seguir, cara, vale muito a pena você bater um papo com quem é da área, com quem trabalha com planejamento financeiro, que pode De dar. preferência, entendendo, você sendo uma pessoa de confiança, que você sabe que ele não vai ter interesses escusos, né, para ganhar bônus, te indicar coisa que não presta. Por exemplo, se você for pegar o seu consultor financeiro e for ser o gerente do banco, você está ferrado, porque ele vai sugerir para você os produtos do banco, que são ótimos para o banco, mas não necessariamente vão ser muito bons para você, né? Então, a ideia é você pegar alguém que seja neutro desse mercado, né? Que não tenha Às vinculação. vezes, sai mais caro, porém não vai ter conflito de interesse. Então, às vezes, ele vai te indicar um produto. Você vai, por exemplo, numa assessoria, num agente autônomo do BTG, da XP e tal, e às vezes não é uma pessoa que você tem profundo conhecimento dele, da índole dele, então ele tem, às vezes ele quer ganhar a taxa ali. E às vezes tem gente que presta consultoria, mas não está trabalhando dentro de uma dessas agências, não é nenhum agente autônomo desse, ele só vai desenhar para você uma carteira e você vai seguir. E aí você paga um dinheiro para ele, né? Vai sair do banco com um título de capitalização ali que te passaram como um investimento financeiro, né? Então, É. Tá. Então, assim, na verdade, tinha te perguntado o que você faria diferente hoje, né? Você acabou dando alguns conselhos aí, né, para quem vai começar a investir. Tem mais alguma coisa para acrescentar aí, Hugo, não, dessa tua experiência? o conselho serve para mim, né? Quando eu comecei, realmente eu tinha o financiamento da casa ainda, então Ah, tá. eu, Sim. eu até tive uma lacuna aí nos meus investimentos, assim, diminuiu substancialmente, porque eu foquei em quitar o apartamento. Então, quando eu fiz a conta, a parcela do apartamento, sei lá, R$ 1.000. Se eu abater os juros e for abatendo, né, das últimas, né, trazendo de trás para frente, com o valor de uma parcela eu pagava 3, 4, 5. Então, quando você descobre isso, que aí é muito mais fácil você ganhar esse tempo, né, do banco, diminuir os juros, aí sim você ter a cabeça livre para focar nos investimentos, aí fica tudo muito, muito mais fácil. Então, metas e não ter dívidas é algo que eu teria traçado melhor no início se eu pudesse voltar no tempo agora. Isso aí, isso é assim, uma das coisas, das principais bandeiras que eu levanto aqui para as pessoas começarem a investir é justamente a mudança de mentalidade no consumo. Assim, hoje em dia eu vejo que algumas pessoas têm me procurado porque quer uma fonte de renda igual a que ela já tem hoje ou muito próxima, de forma que aquilo ali seja um plano B, né, a bolsa, né? Só que eu acho, de certa forma, que isso é um erro, né? Então você tem que. Você não vai ter aquele. A bolsa não vai te dar esse retorno assim, né? Você tem que ter o objetivo. Mágica. Só que assim, a primeira mudança que você tem é o consumo, né? Então, assim, só você mudar a forma como você consome, já vai ser outra coisa. A forma como você vai comprar um imóvel, a forma como você vai comprar um carro, a forma como você vai usar o cartão de crédito, se você vai pagar à vista, se você vai parcelar. Então, assim, quando você começa a investir, é o primeiro ganho que você tem. É
você mudar o consumo. Então, você já começa a economizar dinheiro em financiamentos, em coisas desse tipo, né? A partir do momento que você começa a estudar investimento, você começa a tomar decisões melhores de investimentos como um todo. É melhor eu investir aqui na bolsa ou é melhor eu comprar uma casa e reformar e vender? Ou construir uma casa? Então, quando você começa a estudar, você também começa a ter esse discernimento, né, do que é melhor para você investir, né? E Isso, aí você traça esses objetivos e aí você vai ver se realmente faz sentido para você. Então, eu acho que você que vai ser investidor de longo prazo é algo para você pensar para aposentadoria, não vai ser algo que vai te deixar rico. Muita gente se inspira no Bassi, mas eu vou até estudar isso, para saber qual foi a origem do dinheiro tem, dele, né? Que assim, tem um podcast ele hoje. no, Ah, nos sócios, lá com a Malu Perini e o Bruno Perini, que ele conta a trajetória dele. Vale a pena ouvir. eu vou assistir, que eu nunca assisti, não. Mas assim, hoje, se ele ganha 1,5 milhão, foi porque ele fez, são muitos anos, fazendo grandes aportes. Por exemplo, minha carteira de fundo imobiliário, ela é o que é hoje, não é porque eu botei um pouquinho, né? Eu botei, fui fazendo novos aportes, o dividendo que eu ia pegando, eu ia fazendo novos aportes. Só que o diferente de você, Hugo, eu sempre fiz nas quedas. Uhum. Então, por exemplo, agora o dinheiro que sobra vai para a renda fixa e vai indo. Um fundo imobiliário teve rebalançamento. As últimas compras de fundo imobiliário que eu fiz foi queda, porque teve rebalançamento de carteira de fundos internacionais e distorceu muito o preço do fundo imobiliário. Aí eu pego, faço a compra e tiro da renda fixa. Eu não faço aportes mensais, eu espero sempre as quedas. Esse aporte mensal, no final das contas, não vai ter tanta diferença de quem compra como eu compro e como o Hugo compra, que é todo mês, seguindo fielmente lá a disciplina de estar sempre fazendo aposta. Geralmente não tem muita diferença não, tá? É verdade. Eu vou responder, teve uma pergunta só aqui, deixa eu pegar aqui meu celular para responder. Eu até ia te perguntar, Hugo, a pergunta tem a ver com isso. Deixa eu fazer logo a pergunta aqui, que aí eu vou te fazer outra aqui também. Peraí. Fala sobre investir em ETFs. Você chegou a investir, Hugo, em ETFs? Não, não. Não? O que são os ETFs? O ETF são fundos passivos, né? Normalmente são passivos. Eles seguem uma carteira, tipo o fundo BOVA11. BOVA11 replica o índice Bovespa, ou seja, ele está comprado em todas as ações do Ibovespa. Então, é uma forma de você estar exposto em diversas ações, diversificada, que vai seguir o Ibovespa. Então, se o Ibovespa subir, o BOVA11 vai subir. Aí tem o ETF de Small Caps, que é Small 11. A carteira, existe uma carteira do índice de Small Caps, e esse Small 11 vai seguir esse índice que são Small Caps, são empresas menores, né? Uhum. Aí, por exemplo, estava falando de dólar. Eu mandei dólares para os Estados Unidos. Para não ficar o dinheiro parado lá, eu comprei um ETF de fundos de renda fixa, que são bônus, Uhum. que são aqui no Brasil é BSHV 39, lá é SHV, é o ETF. Então eu compro esse título lá via ETF, né? É, Que aqui também, dentro do Brasil, tem alguns ETFs de renda fixa, tipo IMAB 11, que replica o IMAB 5, que é um índice de renda fixa, e tem eu, outros ETFs também que eu replicam. particularmente, eu não invisto, não porque eu ache ruim ou não recomendo, jamais. Mas não combina muito com o meu planejamento. Porque, por exemplo, você falou aí da replicação do índice, né, SP500 ou aqui o Ibovespa. Para quem quer investir em um ETF, você tem um risco muito menor de queda, porque ali é uma composição de vários títulos. Né? Então, se SP500, as 500 maiores dos Estados Unidos. Se uma cair, tem 499 para sustentar. Então, Isso. isso é bom. Porém, as altas, né,
você pega uma empresa, por exemplo, a Nvidia, né, nos Estados Unidos, nos últimos anos, cresceu muito. E eu comprei antes desse crescimento. Ela deu um boom fantástico nos últimos anos, nos últimos meses. Então, esse boom também de você ter dobrado o seu capital com determinados tipos de ativos, você também não tem. Então, tem um lado bom, que é essa coisa mais perene ali, não oscila tanto, mas em compensação às altas, pode ter uma empresa que deu um boom da noite para o dia. Você tem menos volatilidade, né, na sua carteira, né? Então, tem um cara que é o Fábio Fares, ele fala muito assim, ele só investe através de ETFs. Ele acha que é a melhor forma, porque você não tem que ficar acompanhando várias empresas. Então, e nos Estados Unidos tem zilhões de ETFs. O Brasil é um bebezinho recém-nascido em ETFs em comparação com os Estados Unidos. Tem ETF de tudo lá nos Estados Unidos, de tudo, muita coisa mesmo lá. Então, assim, ETF é um negócio interessante. Você tem uma taxa de administração para pagar ali, né? É o que o Paulo está falando, stock picking versus ETF, um bom dilema. Há quem ama e há quem odeia, exatamente. Esse Fábio Fares, ele ama, entendeu? Então, assim, ele acha que é o melhor caminho, que você comprar 3, 4 ativos e pronto, você vai fazer aportes em cima desses ativos só. Você não tem que estar toda essa preocupação, né? Só que é o stock picking, que é você fazer a seleção, o momento para você comprar, o momento para você zerar, é um pouco mais complexo, né? Só que é aquele negócio, bolsa é assim, quanto mais trabalho você tiver, quanto mais risco você tiver, ou seja, quanto maior a probabilidade de retorno você tiver no investimento, mais você pode ganhar, né? Então, assim, você fazer essa gestão de comprar a empresa, isso, aquilo, você vai ter um retorno maior que o ETF. Só que aí tem os defensores do ETF, né? Fala assim, muito fundo, muito gestor de ações não bate um ETF do BOVA11, por exemplo, né? Mas assim, é exatamente isso. Há quem ama e há quem odeia, né? Para o pequeno investidor, também acho que ETF é o melhor caminho. Pois é, então assim, e aquele negócio, né? Eu falo muito isso, Hugo. Eu acho que no começo, você tem que sair testando. Lá no meu começo, em 2018, que eu comecei a investir, de fato, eu comecei e não parei, eu tive outras tentativas que eu já falei em lives anteriores, mas em 2018 eu comprei renda fixa, comprei CDB, comprei LCI, eu fui LCA, aí comprei uns 3, 4 fundos de investimento, aí comprei fundos imobiliários, comprei ações. E aí foi se passando o tempo, parei de investir em fundos imobiliários, disse, não faz sentido eu estar pagando taxa de administração, já que eu estou aqui na bolsa o dia inteiro. Agora, a pessoa que não está o dia inteiro, talvez faça sentido. Então, ao longo desse processo, você tem que ir investindo nessas coisas e fazendo teste. Hoje em dia, na bolsa da gente tem ETF só com empresas que pagam dividendos, só que você não recebe o dividendo. Esse dividendo entra para a cota e ele vai se valorizando ao longo do tempo, né? Então, o ETF é um bom caminho também para Eu, particularmente, começar, né? estratégia de ter poucos ativos em cada um desses segmentos. Então, ações, 10, 12, estoques, a mesma coisa. Que aí eu escolho as empresas que mais me agradam, né? Fica fácil de você analisar como é que está o andamento daquela empresa, porque a empresa não vai ficar boa nem ruim da noite para o dia. Então, eu acho que você olhando ali semestralmente ou até anualmente aquela empresa, né, no resultado dela, se houve alguma mudança, né, nos fundamentos dela, é mais que suficiente. Então, se você tem poucos, facilita também a sua gestão. A Denise agradeceu aí, foi ela que tinha feito a pergunta, né? Tem até um exemplo aí de um ETF que é Beboi, né? Que a gente está de olho, e tem o Corne 11, que são ETFs. O Corne 11 é um ETF que vai replicar o desempenho do milho, e o Beboi vai replicar o desempenho do BGI, né? Que é o boi futuro, né? Boi gordo, que eu opero também. Só que imagina, por exemplo, a gente está num período que o boi tá barato, né? Pode ficar mais barato, mas tá barato em relação ao que estava no passado aí, no passado recente. Então, às vezes, o ETF que replica um derivativo, né? Você pode
investir nele, que você vai ficar lá só pagando a taxa de administração, só que não tem chamada de ajuste, né, de margem e essas coisas, né? Então, por exemplo, você quer investir no Ibovespa e em vez de você comprar o mini índice, por exemplo, que vai te chamar, tem vencimento de contrato, tem chamada de margem, tem você paga e recebe ajuste, você entra no BOVA11 que você não vai ter isso, né? Só que é lógico, é bem menos alavancado, né? Então, Hugo, é isso aí. Você tem mais alguma coisa para acrescentar aí, pessoal? Não, foi só agradecer a participação aí do pessoal, né? E se for dar um conselho final aqui, pessoal, fujam dessas promessas milagrosas aí de rendimentos garantidos, enriquecer na bolsa da noite para o dia, carteira recomendada. Se você quer investir, cara, vai atrás, procura uma comunidade, um site, vai ler um pouco. Não vai tomar muito seu tempo, mas tome as decisões por conta própria, sem influência de terceiros. É, o interessante, só para finalizando em cima disso que o Hugo falou, que o começo dele, né? Ele procrastinou. O procrastinador é aquele cara que sabe o que tem que fazer e não faz, né? O ignorante não sabe o que tem que fazer. O procrastinador, ele sabe o que tem que fazer e não faz, né? Então, ele começou, sabia que tinha que investir, mas arrumou desculpinhas o cérebro dele, disse, não, eu tenho que fazer um curso, até que ele tomou a decisão e começou a fazer, entendeu? Sem curso, sem nada. Começou. Então, é o que eu falo. Primeira coisa, abre a conta na corretora, manda o dinheiro para o Tesouro Selic, que é melhor do que estar na poupança, e começa a estudar e começa a migrar. Vai tirando do Selic e vai migrando, vai botando uma ação por mês. Ah, é 100 mil reais, bota no Tesouro Selic e tira 1.000 reais por mês, 10 mil, 5 mil, que seja. Mas começa. Isso. Importante. Beleza? Obrigado aí, Hugo, pelo tempo aí, pela participação. Espero que a gente tenha convencido mais alguém aí a estudar mais os investimentos, repetindo, né? A minha ideia de fazer você entrar ou estudar isso, não é que você vai ficar rico, né? Às vezes as pessoas podem confundir. Eu ganhei dinheiro na bolsa, mas foi com trade, e que é o principal. Então, para eu ganhar dinheiro com investimento vai levar um bom tempo, né? Mas meus hábitos que me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje mudaram quando eu comecei a estudar investimento, tá? Então, comece, tá? Só comece. Aí. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima aí na próxima segunda-feira. Boa noite. Valeu. Abraço. Boa noite. E assim, só para falar mais uma coisa aqui também, né? A gente falou das esposas aqui, né? Só para garantir a cama lá, o espacinho da cama, né? A gente teve muita sorte das esposas que tem, né? Isso. Mas elas tiveram mais sorte que nós. É, Beijo, boa noite, é. até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.